Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa exploração por aqui. Hoje o nosso foco, olha, são as ideias que formaram a base do que a gente entende hoje sobre comércio internacional. Já parou para pensar nessa rede, né? É super complexa de produtos e serviços cruzando fronteiras todo dia. Por que será que o Brasil importa tanto café e importa eletrônicos? E outros países têm um perfil completamente diferente. A gente vai investigar as teorias clássicas, aquelas que primeiro buscaram essas respostas, sabe? Nossa análise mergulha a fundo em materiais que explicam essas ideias seminais. O objetivo aqui é desvendar os conceitos de vantagem absoluta, vantagem comparativa e também o modelo de dotação de fatores. São ideias de economistas como Adam Smith, David Ricardo e a dupla Heckscher-Ohlin. Antigas, sim, mas que, olha, continuam essenciais. Ok, então vamos lá. Como é que essas teorias, pensadas há séculos, ainda ajudam a gente a entender o fluxo global de mercadorias hoje em dia? Bom, para começar essa jornada, a gente tem que voltar lá para 1776, Adam Smith, né? E a obra fundamental dele, A Riqueza das Nações. Ele não só fundou a economia moderna, mas deu o pontapé inicial para a teoria do comércio. Qual foi a grande sacada dele nesse campo? Olha, a grande virada do Smith foi propor o conceito de vantagem absoluta. Antes dele, o que dominava era o mercantilismo, sabe? Aquela ideia de que a riqueza vinha do acúmulo de ouro, prata, muitas vezes buscando superávites comerciais a qualquer custo. O Smith foi contra isso, ele disse: a riqueza real vem da capacidade produtiva, da eficiência em produzir. E a vantagem absoluta é, de certa forma, bem intuitiva. Se um país consegue produzir um bem usando menos recursos, e para ele o recurso-chave era o trabalho medido em horas, que outro país, ele tem vantagem absoluta naquilo. Ah, entendi. Então é tipo ser simplesmente melhor em fazer algo. Mais rápido ou com menos gente, menos esforço. E o que isso significa para o comércio na prática? Bom, daí derivam duas coisas principais. Primeiro, a especialização. O Smith sugeriu que cada país devia focar, sabe, produzir e exportar aquilo que tem essa vantagem absoluta. Se o país A é mais eficiente em tecido e o B em vinho, então A faz tecido, B faz vinho. Simples assim. Segundo, o benefício mútuo. Quando eles se especializam e trocam, ambos os países e o mundo todo, na verdade, saem ganhando. A produção total aumenta e os países conseguem consumir mais ou uma variedade maior do que se ficassem isolados, em autarquia. A ideia central é que o comércio não é um jogo de soma zero, né, onde um ganha e outro perde, como os mercantilistas pensavam. Com a especialização pela vantagem absoluta, todo mundo pode ganhar. Faz bastante sentido. Vamos trazer isso para um exemplo prático que está nas nossas fontes. Imagina assim: Brasil e Colômbia produzindo café e smartphones. Digamos que o Brasil leve 10 horas de trabalho para uma unidade de café e 30 horas para um smartphone. A Colômbia, por outro lado, precisa de 15 horas para o café e 20 horas para o smartphone. Como a vantagem absoluta entra aí? Exato. Aplicando a lógica do Smith, a gente compara as horas. Para o café, Brasil gasta 10 horas, Colômbia 15 horas. Então o Brasil tem vantagem absoluta no café. 10 é menor que 15. Para o smartphone, Brasil gasta 30 horas, Colômbia 20 horas. Nesse caso, a Colômbia tem a vantagem absoluta. 20 é menor que 30. A recomendação do Smith seria clara, né? Brasil foca no café, Colômbia nos smartphones, e eles trocam esses produtos. Os dois se beneficiariam, porque conseguiriam outro produto de forma mais barata, digamos, em termos de horas de trabalho que economizaram, do que se fizessem em casa. Parece uma lógica bem direta, né? Poderosa até. Focar no que se faz melhor. Mas essa simplicidade toda, será que não esconde alguma limitação? O que acontece, por exemplo, se um país for mais eficiente em tudo, em relação a outro? É um ponto excelente, e foi exatamente essa questão que a vantagem absoluta, assim, deixou meio no ar. Se um país, hipoteticamente, fosse mais produtivo em tudo, precisasse de menos horas para todos os bens. Pela lógica pura do Smith, ele não teria por que comercializar com os menos eficientes, né? Afinal, ele já faz tudo melhor.
Isso meio que sugeriria que o comércio só beneficia os campeões, ou que os países menos eficientes ficariam de fora. Será que o comércio internacional ia ser só isso? Para responder essa pergunta, precisou de um avanço no conceito. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, não é? Essa resposta veio poucas décadas depois, lá por 1817, com outro gigante, David Ricardo, no livro dele Princípios de Economia Política e Tributação. Ele trouxe um conceito que, olha, para mim é uma das ideias mais elegantes e até contraintuitivas da economia, a teoria das vantagens comparativas. O que o Ricardo propôs de tão revolucionário assim? Então, o Ricardo pegou essa questão que o Smith deixou e virou ela de ponta cabeça. Ele argumentou que o comércio é bom para todo mundo, mesmo que um país seja absolutamente mais eficiente em tudo. A chave não está na eficiência absoluta, mas na eficiência relativa. E ele mediu isso com um conceito de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é basicamente o valor daquilo que você deixa de produzir quando escolhe produzir outra coisa. É o custo medido não em dinheiro ou horas, mas no outro bem que você poderia ter feito, sabe? Custo de oportunidade. O famoso trade-off, né? Aquela escolha. Se eu faço isso e não faço aquilo. Então, como isso decide o que um país deve produzir e exportar? A regra do Ricardo é a seguinte: um país deve se especializar e exportar o bem no qual ele tem o menor custo de oportunidade em comparação com os outros. Não importa se ele é o melhor do mundo em termos absolutos, tá? O que importa é onde a desvantagem dele é menor ou a vantagem é maior, em termos relativos. Isso quer dizer que mesmo um país que é menos eficiente em tudo, ainda vai ter um bem onde o custo de oportunidade dele é comparativamente mais baixo. A beleza da ideia é que ela garante que sempre vai ter base para um comércio que beneficie todo mundo, desde que os custos de oportunidade entre os países sejam diferentes, claro. Isso leva a potenciais ganhos universais do comércio. Nossa, isso realmente amplia a lógica do comércio, né? Para ficar bem claro, vamos usar aquele exemplo clássico do Ricardo, de Portugal e Inglaterra, produzindo vinho e tecido, com os números das fontes. Portugal, digamos, faz vinho em 80 horas e tecido em 90 horas. A Inglaterra leva 120 horas para o vinho e 100 horas para o tecido. Aqui, olha só, Portugal tem vantagem absoluta nos dois. 80, 120 para vinho, 90, 100 para tecido. Como que o custo de oportunidade entra aí para mostrar que ainda assim vale a pena eles negociarem? Exato, nesse exemplo, Portugal é o super eficiente. Agora vamos calcular o custo de oportunidade. Para Portugal, para fazer uma unidade de vinho que leva 80 horas, ele deixa de fazer 80 dividido por 90, que dá 0,89 unidades de tecido. Então, para Portugal, um vinho custa 0,89 tecido. E para fazer uma unidade de tecido, 90 horas, ele deixa de fazer 90 dividido por 80, que dá 1,12 unidades de vinho. Um tecido custa 1,12 vinho. Agora, a Inglaterra, para um vinho 120 horas, ela deixa de fazer 120 por 100, ou seja, 1,2 unidades de tecido. Um vinho custa 1,2 tecido. E para um tecido 100 horas, ela deixa de fazer 100 por 120, 0,83 unidades de vinho. Um tecido custa 0,83 vinho. Ok. Temos os custos relativos, então. Deixa eu ver se peguei. Portugal. Um vinho igual a 0,89 tecido e um tecido igual a 1,12 vinho. Inglaterra. Um vinho igual a 1,2 tecido e um tecido igual a 0,83 vinho. Certo? E agora? A gente compara o que com o que para achar a vantagem comparativa? Isso. Agora a gente compara o custo de oportunidade de cada bem entre os países. Para o vinho, Portugal tem um custo de 0,89 tecido. A Inglaterra, um custo de 1,2 tecido. Como 0,89 é menor que 1,2, Portugal tem a vantagem comparativa no vinho. É mais barato para ele fazer vinho em termos de tecido sacrificado. Pro tecido, Portugal tem custo de 1,12 vinho. A Inglaterra tem custo de 0,83 vinho. Como 0,83 é menor que 1,12, a Inglaterra tem a vantagem comparativa no tecido.
mesmo sendo menos eficiente em absoluto. A conclusão do Ricardo é clara. Portugal foca no vinho, Inglaterra no tecido e eles trocam. Os dois vão sair ganhando, porque vão conseguir o outro produto pelo comércio por um preço melhor do que o custo interno deles para produzir. Fantástico. Nossa. Então a grande sacada é essa. Não importa ser o melhor em tudo, importa ser relativamente menos pior em alguma coisa, digamos assim. O custo de oportunidade revela onde está essa vantagem relativa. E isso abre a porta para o comércio para todo mundo. Genial. Precisamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o Ricardo nos mostra que a base para o comércio é bem mais ampla, mais robusta do que o Smith imaginava. A vantagem comparativa, essa ideia baseada no custo de oportunidade, é um dos pilares mais fortes da teoria econômica, sabe? Ela explica por que países tão diferentes em nível de desenvolvimento, de produtividade, ainda assim comercializam tanto entre si e podem se beneficiar disso. É uma ideia poderosa porque revela ganhos que ficam ocultos se a gente só comparar a eficiência absoluta. Certo, entendido. Smith com eficiência absoluta, Ricardo aprofunda com eficiência relativa, o custo de oportunidade, mas ainda fica uma pergunta no ar, né? Por que esses custos de oportunidade são diferentes entre os países? O que faz a Inglaterra ter um custo de oportunidade menor em tecido e Portugal em vinho, lá no exemplo? Qual é a raiz disso? Essa é a próxima camada da cebola, né? Que a teoria econômica tentou descascar. A resposta veio mais tarde, já no início do século XX, com dois economistas suecos, Eli Heckscher e Bertil Ohlin. Eles desenvolveram o que a gente chama de modelo Heckscher-Ohlin, ou HO também, conhecido como teoria da dotação de fatores. A intuição deles foi buscar a raiz da vantagem comparativa nas características, fundamentais da economia de cada país, especificamente na sua dotação de fatores de produção. Dotação de fatores, o que seria isso exatamente? Tipo, os recursos que o país tem? Inclui máquinas, prédios, infraestrutura e trabalho, L, a mão de obra disponível. A ideia central é que os países têm diferentes quantidades relativas desses fatores. Alguns são relativamente abundantes em capital, tem muito capital por trabalhador, pense em países mais industrializados, talvez. Outros são relativamente abundantes em trabalho, tem muitos trabalhadores para cada unidade de capital. Entendi. E como essa diferença na posse desses fatores se conecta com o comércio? O que um país exporta e importa? Vantagem comparativa e, portanto, a exportar naqueles bens cuja produção usa intensivamente o fator que eles têm em abundância. Ao mesmo tempo, eles tendem a importar os bens que exigem muito do fator que é relativamente escasso para eles. Isso depende também da intensidade fatorial dos bens. Alguns produtos, tipo automóveis, químicos, são geralmente intensivos em capital, precisam de muito capital por trabalhador. Outros, como roupas, calçados, são mais intensivos em trabalho, usam muita mão de obra em relação ao capital. Ah, entendi a lógica. Então, se a gente pegar aquele exemplo das fontes, Alemanha e Bangladesh. A Alemanha é considerada rica em capital, certo? E Bangladesh rica em mão de obra. E automóveis usam muito capital, roupas usam muito a mão de obra. O que o modelo HO preveria aí? Preveria exatamente o padrão que a gente muitas vezes observa na realidade. A Alemanha, como é abundante em capital, teria vantagem comparativa e exportaria bens intensivos em capital, como os automóveis. Já Bangladesh, abundante em trabalho, teria vantagem comparativa e exportaria bens intensivos em trabalho, como vestuário ou roupas. O modelo HO, então, tenta ligar a estrutura interna de recursos de um país, sua dotação de fatores, diretamente com o padrão de comércio externo dele. Ele oferece uma explicação para por que aqueles custos de oportunidade do Ricardo são diferentes. Eles refletiriam os preços relativos dos fatores, capital e trabalho, que por sua vez dependem da abundância relativa deles no país. Interessante como essas teorias vão se encaixando, né, se aprofundando. Smith identifica a eficiência, Ricardo refina com o custo de oportunidade relativo e Heckscher-Ohlin buscam a causa dessa diferença lá na alocação de fatores. É uma construção lógica bem elegante. Sem dúvida.
É uma progressão que mostra bem como o pensamento econômico foi evoluindo para tentar dar conta de um fenômeno complexo como o comércio internacional. Primeiro a observação mais direta, né? A eficiência absoluta, depois uma análise mais sutil com o custo de oportunidade e, finalmente, uma busca pelas causas mais fundamentais, a adotação de fatores. Cada passo adicionou uma camada importante para nossa compreensão. Então, tá. Recapitulando o que a gente viu até aqui. Adam Smith e a vantagem absoluta, o foco é na eficiência direta. David Ricardo e a vantagem comparativa, a chave aqui é o custo de oportunidade, a eficiência relativa. E Heckscher-Ohlin com a dotação de fatores. A origem da vantagem comparativa estaria na abundância relativa de capital e trabalho. Essas são as chamadas teorias clássicas. Mas qual a relevância delas hoje, no mundo tão diferente daquele em que elas foram criadas? Essa é a questão crucial, né? É inegável que o mundo mudou, e muito. Hoje a gente tem cadeias globais de valor super fragmentadas, comércio dentro da mesma empresa multinacional intrafirma, a importância de serviços que só cresce, a economia digital, tem barreiras não tarifárias, custos de transporte que não dá para ignorar, diferenças tecnológicas que talvez sejam até mais importantes que a adotação de fatores em vários setores. Modelos mais novos tentam incorporar tudo isso, claro. No entanto, essas teorias clássicas, elas continuam sendo o alicerce fundamental, o básico do básico. Entender vantagem absoluta, comparativa e dotação de fatores ainda é o ponto de partida indispensável para qualquer análise séria de comércio internacional. Mas por que indispensável? O que elas ainda oferecem para a gente, mesmo com as limitações que parecem óbvias diante da complexidade de hoje? Elas oferecem a lógica básica, sabe? Os princípios fundamentais que ainda operam por baixo das camadas de complexidade. A ideia de que a especialização, baseada em alguma forma de vantagem, seja ela absoluta, comparativa, tecnológica, de escala, o que for, e a troca podem gerar ganhos mútuos, isso continua sendo de central. O conceito de custo de oportunidade é universal, atemporal, em qualquer decisão econômica, inclusive as de comércio. E a ideia de que as características internas de um país, seus recursos, sua tecnologia, suas instituições, influenciam seu padrão de comércio ainda é super válida, mesmo que os fatores relevantes hoje sejam bem mais amplos que só capital físico e trabalho braçal, entende? Elas nos dão a estrutura conceitual para começar a pensar sobre por que o comércio acontece do jeito que acontece. Entendido. Elas são a base, mesmo que a casa construída em cima dessa base seja hoje muito mais elaborada, com muito mais cômodos e detalhes. Fazendas de bens físicos tangíveis, como elas se encaixam ou talvez onde elas ficam meio apertadas quando a gente olha para a economia do século XXI, que é cada vez mais dominada por fluxos intangíveis. É uma ótima ponte para a nossa reflexão final, sim. Cobrimos hoje as teorias seminais de Smith, Ricardo e Heckscher-Ohlin. Elas formam a espinha dorsal do entendimento sobre por que as nações comercializam. A gente viu essa evolução, do foco na eficiência absoluta para a eficiência relativa e o custo de oportunidade, e depois para a dotação de fatores como causa dessa vantagem. Agradecemos demais a atenção de todo mundo nessa nossa análise. E para deixar uma provocação final para reflexão. Considerando que essas teorias clássicas nasceram muito focadas em bens tangíveis, em fatores como trabalho manual e capital físico, máquinas, terra. Como a gente pode adaptar ou até desafiar essas ideias diante do crescimento enorme do comércio de serviços digitais? Software, entretenimento online, consultoria remota e os fluxos de dados cruzando fronteiras. E a propriedade intelectual. Nesses novos domínios, a dotação de fatores talvez seja talento especializado, infraestrutura de dados, ecossistemas de inovação. O que vocês acham? O custo de produção de uma cópia a mais de um software é quase zero. Onde que fica a vantagem comparativa na era da inteligência artificial, da biotecnologia, da economia criativa? Como será que Ricardo ou Heckscher-Ohlin pensariam sobre o comércio hoje, se os fatores-chave fossem informação, algoritmos e criatividade?
Fica a questão aí para a gente continuar pensando.